Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é João Pedro e eu venho aqui, junto com meus colegas, tratar sobre o projeto que nossa equipe realizou durante a disciplina de Fenômenos de Transporte 3, conhecida pela sigla EQ741, da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, ministrado pelo professor Dr. Marco Aurélio Cremasco, junto da PED Naia Miranda. O objeto de nosso estudo é a hidrogenação embatelada de sacarídeos em reator de lama em tanques agitados, sendo nosso grupo composto pelos estudantes Gabriel, João Pedro, este quem vos fala, Luísa e Murilo. Como ponto de partida para a nossa pesquisa, o objetivo do tema de estudo, como pode ser visto no slide, foi traçado como, a partir da obtenção de parâmetros cinéticos e difusivos do sistema, analisar a conversão da hidrogenação de sacarídeos, no caso a glicose, para aplicação na indústria alimentícia. O processamento de sacarídeos em geral tem sido objeto de várias pesquisas de interesse industrial, graças ao seu potencial como matéria-prima para a obtenção de produtos de maior valor agregado e ampla utilização. Alguns exemplos deste processo aplicado aos sacarídeos são oxidação, esterificação, hidrólise, hidrogenólise e hidrogenação, produzindo compostos de diferentes propriedades e usos industriais como ácidos, aldeídos, cetonas, ésteres, entre outros. No caso específico da hidrogenação, escopo de estudo deste projeto, seu produto são os polióis, também conhecido como álcoois de açúcar, os quais são exemplares de substâncias de vasta aplicação na indústria em geral, como na alimentícia, química e farmacêutica. Dentre os compostos mais conhecidos que compõem os polióis, como manitol e xilitol, destaca-se o sorbitol, composto presente em muitas frutas da natureza, das quais pode ser extraído, mas que atualmente é produzido industrialmente em larga escala, através da reação de hidrogenação da glicólise embatelada, sendo um ótimo exemplar da vasta aplicação que os polióis apresentam. Além de ser utilizado como substância umectante e estabilizante em diversos produtos da indústria química, alimentícia e farmacêutica, ele está presente em papéis mais específicos e destacados, como adoçante para diabéticos em diversos produtos do mercado e como matéria-prima relevante na produção de vitamina C, como podem ser vistos nas figuras 1 e 2, respectivamente. A reação que origina o sorbitol, a partir da glicose, é apresentada na figura 3 de maneira simplificada. Além das aplicações já mencionadas, estudos recentes se apresentam como indicativos promissores para novos usos do sorbitol na indústria, sendo um caso interessante objeto de estudo de Romero e colaboradores o uso deste composto como substituinte do petróleo nas refinarias. Para sua produção industrial, costuma-se utilizar catalisadores de níquel no processo, uma vez que, além de já serem vastamente estudados para aplicação na hidrogenação de sacarídeos em geral, principalmente da glicose, eles apresentam altos valores de conversão e seletividade, além de estabilidade, que permite sua recuperação e reutilização em sucessivas reações, sendo alguns exemplos catalisadores de níquel sílica e níquel ranei, como representado na figura 4. Os tanques agitados são equipamentos com a finalidade de proporcionar a agitação ou a mistura do meio presente no tanque. Essa agitação tem como objetivo o favorecimento das realizações químicas e da transferência de calor e de massa. O meio presente no tanque pode ser tanto monofásico, bifásico ou trifásico, e ele pode operar em três diferentes modos: no modo contínuo, no modo batelada ou em semi-batelada. Em geral, a estrutura de um tanque é essa aí que vocês estão vendo na figura da esquerda. Há diversos tipos de impelidores que podem ser utilizados nestes tanques, e na imagem à direita nós temos uma turbina de pás inclinadas. Elas podem trabalhar tanto em regime laminar quanto turbulento a um razoável custo de energia, já que são bons impulsores em situações de grande variação de viscosidade, provocando um fluxo axial. Reações catalíticas em sistemas gás, líquido e sólido geralmente são executadas em leitos de lama ou em leitos de gotejamento. Na figura esquerda, temos um leito de lama, onde podemos ver que a fase gasosa é borbulhada na lama através do distribuidor que é na parte inferior. Já a lama, ou slurry, é composta pela fase líquida e pelas partículas de catalisador em suspensão, sendo que essas se movimentam junto das outras fases. Durante a operação, o reagente gasoso entra por debaixo e os produtos gasosos são removidos pelo topo do reator. Enquanto isso, os componentes mais pesados permanecem junto do catalisador e têm de ser separados para que possam ser retirados do reator.
A dinâmica do leito de lama é controlada pela agitação, temperatura e pressão do sistema, sendo que a temperatura pode ser manipulada através de uma manta envolvendo o leito ou uma serpentina dentro desse leito. Os reatores de leito de lama são comumente utilizados em vários processos industriais. Alguns exemplos são hidrogenação de óleos insaturados, como é o caso do nosso exercício, reações de Fischer-Tropsch para a síntese de hidrocarbonetos, reações de polimerização, dentre outros. Além disso, podem envolver processos de fermentação também, já que todos esses processos de fermentação apresentam 3 fases, devido à presença das células, dos gases oxigênio e carbono e do caldo de fermentação. Uma aplicação recente dos leitos de lama é na área de controle de poluição, na qual um contaminante gás ou líquido é oxidado em um reator de leito de lama catalítico. Analisando agora a taxa global de reação de um reator de leito de lama, percebemos que ela é governada por uma série de etapas. Considerando que um reagente A está presente na fase gasosa, a variação da sua concentração ao passar por todas essas etapas que iremos descrever é demonstrada na figura à direita. Como levamos em conta que a fase gasosa é composta praticamente só pelo reagente, temos que a primeira etapa já ocorre naquele gele-filme, que é a interface gás-líquido. Lá, há a absorção do gás pela fase líquida através do borbulhamento. Veremos no exercício que essa etapa contribui para o cálculo da constante de transferência de massa entre as fases gás e líquido. Em seguida, ocorre o transporte do reagente a partir dessa interface, passando pelo seio ou bulk do líquido até a superfície externa do catalisador, ou seja, a interface SL, que a gente pode ver na figura. Essa parte seria responsável pela constante de transferência de massa líquido-sólido que queremos calcular também. Por fim, ocorre a difusão do reagente dentro dos poros do catalisador e a reação na superfície interna desses poros. Para trazer um embasamento prático acerca do tema que estamos tratando neste projeto, utilizamos 2 artigos que tratam da hidrogenação de glicose a fim da produção do sorbitol em reatores de leito de lama, sendo estes a tese de doutorado de Laísse Maranhão, que vocês estão vendo aí à direita, que disserta principalmente sobre o processo de hidrogenação de sacarídeos diversos em leito gotejante, mas também realiza esse processo num reator de leito de lama. E este artigo serviu para a nossa equipe como um ponto de partida para o desenvolvimento de um exercício, que será mostrado em breve. Já à esquerda, temos o artigo de Bobic, que realiza um trabalho semelhante ao de Maranhão, mas com um enfoque maior dada a conversão do processo, parâmetro qual será de interesse no nosso projeto e na resolução do exercício. Pessoal, nosso grupo desenvolveu um exercício simulando a hidrogenação da glicose em um leito de lama, com o objetivo de verificar a conversão da glicose na produção do sorbitol ao longo do tempo. O enunciado, pessoal, é um pouco extenso, mas é importante que vocês leiam depois com carinho, porque a produção do sorbitol tem um viés social de aplicação. Aqui no Brasil, gente, mais de 12 milhões de pessoas são diagnosticadas como diabéticas. Então, o primeiro passo é o dimensionamento do tanque. Dado que se trata de um sistema gasificado e com impelidores do tipo turbina inclinadas a 45 graus, temos da literatura essa tabela que vocês estão vendo aí. Nela temos as relações para o projeto do tanque, ilustrada à direita. Substituindo o volume conhecido na equação verde e depois utilizando a tabela, teremos então os parâmetros do tanque. O número de rotação do impelidor pode ser calculado por um método iterativo. Estimando-se um número de rotação inicial, calcula-se com a equação azul da direita o número adimensional de Reynolds. Pessoal, com o número de Reynolds podemos utilizar este gráfico presente no livro Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos para calcular o número de bombeamento NQ do sistema. Com o cálculo do número de bombeamento, utilizamos a equação rosa à direita para o cálculo do novo número de rotação do impelidor. O processo é repetido até que ele convirja, nos fornecendo então o número de rotações do impelidor que será utilizado nos cálculos. Bom, pessoal, agora que a gente já viu como funcionava o dimensionamento do nosso leito de lama, agora a gente parte para a identificação dos 2 coeficientes de transferência de massa. Então a gente tem tanto a parte de absorção gasosa quanto a parte de convecção externa. Sobre a absorção gasosa, pessoal, a gente pode utilizar a correlação da literatura aberta de Yagi e Yoshida, como mostrado em laranja, nessa equação na esquerda. Os dados, na maioria dos casos, a gente já forneceu para vocês no enunciado,
Mas, para a gente conseguir aplicar essa equação por inteira, a gente ainda precisa identificar esse coeficiente de difusividade do gás hidrogênio na nossa solução diluída de glicose. Para a gente utilizar essa correlação, que no caso é a de Wilks-Chang, a gente parte da premissa de que o nosso gás hidrogênio está completamente diluído na nossa solução de glicose. Substituindo os dados na equação, e ainda precisando calcular o volume de Lebas do gás hidrogênio, que também é tabelado, a gente consegue identificar o valor da difusividade, como mostrado nessa tabela em rosa, na esquerda. E aí, substituindo os dados na nossa equação de Yagi e Yoshida, a gente consegue identificar esse coeficiente volumétrico de transferência de massa de absorção. Lembrando, pessoal, que é importante a gente avaliar qual que é a aplicabilidade da equação. Ela tem uma série de restrições para a gente conseguir aplicar. No nosso caso, todas as restrições foram satisfeitas. E é importante também perceber que esse N na equação em laranja é justamente o número de rotações que a gente já calculou na hora de fazer o dimensionamento do nosso leito de lama na etapa anterior. Tranquilo? Pessoal, agora com relação à convecção externa. Como mostrado na equação em laranja, não só dependemos do número de rotações por segundo, como também dependemos da vazão de gás hidrogênio. Isso se deve, pessoal, porque essa correlação foi obtida do artigo que a gente se baseou para fazer o exercício. E nesse artigo ela já levava em conta a vazão de gás hidrogênio no fenômeno de convecção externa. Então ela já partia do pressuposto de que se tratava de um sistema trifásico. Esse Azinho, pessoal, nada mais é do que a razão entre a área superficial externa do catalisador pelo próprio volume dele. No caso, para partículas esféricas, pessoal, a demonstração fica que nem apresentada nessa equação em azul. Esse fator que aparece no numerador é a porosidade do leito e o diâmetro é o próprio diâmetro da partícula. Quando nós multiplicamos esse A pelo coeficiente encontrado na equação em laranja, a gente encontra o coeficiente volumétrico de convecção externa, tudo bem? Com esse coeficiente de convecção externa e o de absorção gasosa, fazendo um somatório desses dois, como mostrado na equação em verde, a gente encontra o coeficiente global volumétrico de transferência de massa. Perfeito? Bom, pessoal, agora que a gente já encontrou o nosso coeficiente volumétrico global de transferência de massa, o que a gente faz? A gente tem, como apresentado nessa equação em laranja, o balanço de massa ajustado por um modelo do tipo CSTR, que leva em conta justamente esses fenômenos de transferência e a cinética de reação, no caso da glicose. A gente pode, pessoal, trabalhar tanto com um sistema em ordem 1 quanto de ordem 2, para resolver esse tipo de problema. Mas antes disso, é importante que a gente faça alguns pequenos ajustes na nossa constante cinética que foi fornecida. O primeiro deles está relacionado à temperatura de operação, no caso que a gente obteve esse dado. A gente obteve ele a 373 Kelvin. No caso, a nossa operação se dá a 393. Considerando que essa taxa cinética está relacionada ao modelo segundo Arrhenius, a gente pode fazer a conversão dessa taxa, ou melhor, dessa constante cinética, para a nossa temperatura de operação, como mostrado nessa primeira equação em azul à esquerda. A equação de baixo, pessoal, ela está relacionada a um ajuste que a gente faz no nosso dado da constante cinética. Por que a gente faz isso? Porque essa constante cinética dada, ela é experimental, ela é uma constante aparente. E no nosso balanço, como apresentado na equação em laranja, se trata de uma constante real. Como assim? Qual que é a diferença, Murilo? Bom, basicamente, a constante aparente já leva em conta os efeitos de difusão interna que a gente tem dentro do nosso catalisador. Ou seja, a gente tem que fazer um ajuste nessa constante aparente para que ela seja a nossa constante real para a gente aplicar na nossa equação. Esse ajuste ele pode ser materializado na forma de um fator conhecido como fator de efetividade. Esse fator de efetividade foi fornecido no enunciado e ao substituí-lo pela nossa constante, junto com a nossa constante aparente, a gente encontra a nossa constante cinética real para aplicar na equação. Desenvolvendo os dois modelos, a gente consegue achar a conversão da glicose em função, ou melhor, ao longo do tempo. E neste caso a gente consegue encontrar
gráficos com distintos comportamentos, como apresentado nesse primeiro gráfico à esquerda, pessoal. Pessoal, quando analisados os dois gráficos da direita, que são da literatura, para vermos se algum dos nossos modelos conseguia se ajustar aos dados experimentais, nós chegamos na conclusão de que não é possível determinar um modelo em específico que consiga se ajustá-lo. Em relação ao primeiro gráfico à direita, no canto superior, nós pegamos a curva que chegava numa conversão de equilíbrio próxima do 100% e substituímos no nosso próprio gráfico para avaliar qual delas se comportava mais próximo da nossa. Deu para ver claramente que nenhuma chegava perto a nível de comportamento, mas a nível de conversão, a que mais se aproximava é um modelo que não levava em conta efetividade, porém de primeira ordem. Já no gráfico no canto inferior direito, que foi obtido do nosso próprio artigo de embasamento, nós temos que a 393 kelvins, que é a nossa temperatura de operação, a conversão é atingida próxima dos 35%. Quando a gente olha para o nosso gráfico novamente, a conversão próxima desses 35% é referente à nossa curva sem efetividade e de segunda ordem, ou seja, os dois dados divergem em termos de conclusão. Bom, pessoal, a nossa apresentação está chegando ao fim. Eu sei que é triste, pessoal. Mas antes de encerrar, eu gostaria, em nome do grupo, de chamar a atenção a uma coisa. De tudo que a gente apresentou, o mais importante, gente, foi a aplicação dos conceitos de engenharia química para promover um impacto na sociedade sob a forma de um produto que pode ser consumido por diabéticos. É esse, pessoal, o propósito que a gente tem que ter nas nossas ações, tanto a nível profissional quanto pessoal. Aqui nós temos todas as referências que utilizamos para fazer as pesquisas e trazer as informações aqui para vocês sobre esse assunto. Fiquem à vontade para analisar elas e consultá-las depois. A gente vai encerrando a nossa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiveram, tanto em relação à parte teórica quanto à elaboração ou execução do exercício, por favor, nosso grupo fica totalmente disponível para vocês virem tirar dúvidas. Os nossos e-mails estão disponibilizados no último slide da apresentação. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e fiquem bem. Um abraço.